Oi, retorno para o segundo vídeo. É um atrás do outro hoje. A gente vai ter que terminar isso, né? Essa saga aí da violência no município de Batalha, nós vamos ter que terminar. Porque tem outras coisas aí, nós só temos uma semana, ó, correndo. E a velhinha aqui, como diz aí, a velhinha, né? Que bom que eu cheguei à velhice. Que coisa boa. Porque muita gente não vai chegar, né? Vamos continuar. Eu terminei com a questão da... Findei o primeiro vídeo com a questão da Assembleia Legislativa. Acontece o seguinte. Os irmãos da Marina, para no inquérito e as fontes que são fidedignas, são fontes, pessoas que participaram, né? Eles disseram, essas fontes me disseram o seguinte: Maria Aparecida, eu participei disso tudo. Nessa caixa econômica ali, frente ao NIT, na 30 e pouco, 37 e alguma coisa, dia de pagamento, chegava da Assembleia Legislativa, que fez um convênio com essa caixa, que o Paulo Dantas conseguiu fazer, né? A mesma coisa que fez na Caixa Econômica, na agência lá do Miramar, né? Do Shopping Miramar, fez na Caixa Econômica de cá. E essa Caixa Econômica precisava de muito, e o primeiro de muitos correntistas, para poder sobreviver. O primeiro da turma que abriu uma conta foi o atual prefeito de Major Isidoro. E ele foi quem levou o resto tudo para lá. Ele vivia também lá dentro. Agora, como sempre, o Paulo só ia no dia do pagamento. O pior de tudo, era gente que não tinha... era gente demais. O do Paulo, olha só, gente, eu vou ler aqui, porque vocês estão vendo aqui, isso aqui. A Marina, candidata a prefeita de Batalha, se aliou a 3 vereadores, ao Valdec, Fabiano Mandim e Delbrando Balbino. Esse daí era que era bravo, esse Delbrando. Foi o vice dela, né? Foi o vice-prefeito dela, né? Era o vice-prefeito dela. E eles começaram, aí o Paulo, orientado pelos 2 colegas e pelo Marcelo Vitor, começaram a rebanhar pessoas, isso em 2016, para abrir conta nessa caixa da Mangabeiras, ali em frente ao NIT. Essa daí, ó, que vocês estão vendo. Certo? E nessa brincadeira, e todos eles, todas essas pessoas, se vocês olharem a distribuição de salário do ano 2015 e 2016, vocês vão ver que tem muita gente, mas muita gente mesmo, nesse ano. Eu vou mostrar aqui alguns, né? Eu vou mostrar aqui alguns com salários entre 10 e 21 mil reais. Né? Era muita gente que eles arrebanharam para que distribuísse. Peraí, deixa eu pegar aqui, vou ver se eu pego aqui. Tá aqui, pronto, tá aqui. Distribuísse salários. Todos os salários variavam entre 12 a 21 mil reais. Essa senhora, eu vou mostrar aqui a vocês, em 2015, quem foram as contratadas. Sabe por quê? Tem muitos que aparecem no portal de transparência, mas acontece que o Paulo, juntamente com a gangue dele, porque foi uma gangue que se formou dentro da Assembleia Legislativa, tinha folhas separadas. Luiz Dantas não tinha conhecimento dessa folha separada. Não, mas o Marcelo Vitor tinha, que era o primeiro secretário, né? O Marcelo Vitor tinha, o primeiro secretário tinha, e guardavam essas folhas com 1001 cuidados. Eu vou mostrar aqui, vocês estão vendo aqui, né? Aí em 2016 foram inseridos na caixa, na Assembleia Legislativa, para eleger a Marina, com conivência dessas figuras aqui, certo? Conivência dessas figuras aqui,
14 pessoas, em 2016. Em 2017, a coisa ultrapassou. Marina já eleita, né? Marina já eleita. Aí o que faz a Marina? Trouxe pessoas da própria prefeitura para abrir contas nessa agência. Pessoas também analfabetas, sem nenhuma condição. Trouxe mais de 20 pessoas para abrir conta nessa agência. E ela também fazia o mesmo esquema que o Paulo estava fazendo dentro da Assembleia Legislativa. Aí eu peguei aqui alguns nomes. Porque em 2017 a coisa foi braba. E Luiz Dantas descobriu isso por conta das traições de Paulo com ele. E das mortes, né, do Bichitinha, que Luiz Dantas, ele não concordava com isso, gente. Ele não concordava com isso. O Luiz Dantas ele foi inocentado. Ele inclusive mostrou, porque muitas das contratações, eu acho que 99% dessas contratações que o Paulo fazia, era quando ele tirava licença para se cuidar de tratar de saúde, que ele deve estar uma pessoa muito doente, inclusive está com mal de Parkinson, essa coisa toda. Eu não estou defendendo ele não, porque eu não gosto dele não. Agora a verdade tem que ser dita. Agora dizer, não, Paulo fez isso por vingança, porque ele deixou a mãe e foi viver com outra menina, e que não sei o que, não sei o que. Não foi nada disso. Não foi nada disso, porque a mãe do Paulo, junto com as irmãs e os irmãos, que são filhos do Antônio Amaral, o deputado que teve mais de mandato, era promotor de justiça. Você sabe que foi que essa Sâmia aí, que é procuradora-geral do Estado, é tia do Paulo Dantas. Você sabe o que ela fez quando o pai foi pra cima da cama, doente, com câncer? Ela simplesmente casou a empregada com ele, depois que a mãe morreu de um acidente, quando foi a posse do filho do Ítalo, se não me engano, lá ela morreu naquela curva aqui da entrada para Major Isidoro, né? Eles casaram, as filhas e os filhos, todos muito bem empregados no Estado. A Sueli Amaral, tia desse menino, tem 4 empregos no Estado. 4, inclusive um na prefeitura de Marechal Deodoro, como médica, onde ganha 18 mil reais. Foi namorada do Danilo. E o Danilo deu emprego a ela a pedido do Antônio Amaral e do Divaldo Suruagi, porque são primos, né? Sabe o que elas fizeram? Elas casaram o Antônio Amaral com a empregada. Quando ele estava perto de morrer, estava sem... Essa promessa que está aí aparecendo, ó, com a camisa do PT. Para que o Antônio Amaral deixasse a pensão de promotor e de deputado estadual aposentado para essa empregada. E ele deixou. Você sabe o que é que elas fazem? A empregada recebe um salário mínimo. Ele receberia hoje, como promotor, 35 mil reais. É isso que ela recebe. Aí é dividido para os filhos. Como deputado, é 10 mil e poucos reais, é também dividido para os filhos. Olha a maldade dessa raça. Esquecer uma raça. Isso não é etnia, isso é raça. Eu sei que pertence à raça humana, mas eu vou te contar. Ela fez isso, a dona Sâmia, essa daí, ó, que tá aí com a camisinha do PT. Olha ela aí com a camisinha do PT, tia do Paulo Dantas, procuradora-geral do Estado. Certo? Aí a Marina, em 2017, juntamente com a gangue do marido, né, se aliaram aos vereadores, esses vereadores aqui, ó, tá aqui. Tanto que Luiz Dantas, na Polícia Federal, é considerado chefe de quadrilha. Ele está tentando se justificar disso. Não é, Luiz Dantas? Mas o inquérito está mostrando que você não teve tanta culpa assim, né? Aí colocaram aqui, ó, Luiz Dantas, Paulo Dantas, Marina Dantas e os 4, o vice-prefeito e os 3 vereadores que angariaram quem? Olha o Valdec, vereador. Eles passaram, ex-prefeito. Ele colocou na Assembleia Neilton, João Paulo, João Carlos, Renata, Evandro, Alisson, João Lennon, filha de Valdenise, Reinaldo, Carlinhos e Débora.
O Fabiano Mandim, vereador, colocou Lucimara Freitas Barbosa, Diogo, Rafaela Duarte Silva e o Júlio. O Vinícius Duda, vereador, colocou Maria Aparecida Leandro, Birajara Albuquerque Costa Filho, Paulo José Amorim Nery, Matias Eduardo Peixoto Alexandre, Juliana Santos Leandro, Felipe Henrique Amorim de Albuquerque, Denis Alexandre Lima. O vice-prefeito colocou o Bal mototaxista. Aí vocês vão, tudo isso com salários entre 12 a 21 mil reais. Essa moça, o Birajara de Albuquerque Costa Filho e esse Matias Eduardo Peixoto Alexandre, eles tinham salário de 21 mil reais, recebiam 300 reais. Porque o esquema era o mesmo. O Paulo chegava na Caixa Econômica, dia de pagamento, nessa agência aí que vocês estão vendo, que fica lá na Magabeiras, na 37 alguma coisa, certo? E no dia de pagamento ele se postava lá e recebia, e só saía de lá quando eram duas vans que vinham cheias de gente, quando saiu o último, aí o cunhado dele, o Toinho, ia nas Kombi fazer a arrecadação, botava dentro de uma bolsa, trazia para o carro dos quatro, dele, do Idelbrando Vice, da Marina, o irmão da Marina e o próprio Paulo Dantas, iam para o Jardim Petrópolis de fazer a divisão do dinheiro. Aí sobrava sempre para Marcelo Vitor e para Renan Calheiros pai. Porque Renan tinha feito a bondade de abrir, porque o esquema era o mesmo, era todo mundo analfabeto, nome sujo, não sabia ler, não tinham renda, passaram a ter renda quando entraram na Assembleia Legislativa. Olha aqui, vou ler a relação e a correlação dos nomes que tinha na Assembleia em 2017, certo? Em setembro de 2017, quando o Neguinho Boiadeiro soube, através do próprio Luiz Dantas, que o esquema dentro da prefeitura estava muito grande. Tinha uma faxineira na prefeitura que ganhava 30 mil reais. Ela só recebia 300. E a Maria ainda dizia assim, mas você quer o quê? Eu lhe pago 300 reais, você ainda quer? Você é concursado, eu ainda dou por fora. 300 reais recebia um salário mínimo. Porque ela assinava contra-cheque de 30 mil reais repassado para a Marina. E isso o Neguinho soube. Neguinho era presidente da Câmara. Certo? Aí o que acontece? Olha aqui o nome das pessoas, eu vou dar todos os nomes das pessoas. O funcionário, não era fantasma, era laranja que eles existiam, né? O fantasma era o outro esquema do primo do Paulo Dantas, do Luciano, que é esse aí, candidato a deputado federal do Marcelo Vitor. Lucimara era a cunhada do Júlio. Era a pessoa do vereador Fabiano Mandim, intermediador Paulo Dantas, Marina Dantas, contratante Luiz Dantas, isso 2016. Diogo, da internet, era pessoa também de vereador Fabiano Landim, é o mesmo esquema, Paulo Dantas, Marina Luiz Dantas. Rafaela Duarte da Silva, vereador Fabiano Mandim, Paulo Dantas, Marina Dantas. Neilton Neto da Mara, vereador Valdec. João Paulo, filho da Neide do Funil, vereador Valdec. João Carlos, filho da Neide do Funil. Eita, a Neide do Funil tá aqui, chegou a hora, né? Vereador Valdec. Renata, filha do Galeguinho do Bar, vereador Valdec. Evandro, filho do Geraldinho Pedreiro, vereador Valdec. Alisson, filho da Cida, vereador Valdec. Joleno, vereador Valdec, filha da Valdenise, irmão do vereador Valdec. Reinaldo, marido da Gorete, vereador Valdec. Júnior, filho do Bodinho. Esse é a pessoa direto do Paulo Dantas, que era motorista deles, né? Baú Mototáxi, vice-prefeito de Delbrando. Carlinho da Dedé Leobino, vereador Valdec. Olha o cara como tinha poder. Carlinhos de Dedé Leobino, do vereador Valdec. Júlio, cunhado da Lucimária, que está aqui em cima. Cunhada do Júlio. Ela é cunhada do Júlio e o Júlio cunhado dela. Olha só. Débora, filha da Severina, vereador Valdec. A Lucimária do Fabiano Mandim. Maria Aparecida Santos Leandro, vereador Vinícius Duda. Essa turma a gente tem que estar na cadeia comendo farinha de piranhas com ossinho do bode de Giraldo e Ponciano, mas não tá. O Birajara Albuquerque Costa Filho, do vereador Vinícius Duda.
Paulo José Amorim Neri, vereador Vinícius Duda. Maria Eduarda Peixoto Andrade, vereador Vinícius Duda. Juliana Santo Leandro, vereador Vinícius Duda. Vocês sabem quanto essas pessoas recebiam por ano? Essa Juliana Santos Leandro recebeu por ano R$ 208.833,83. Os outros tudo era R$ 189 mil por ano, né? Felipe Henrique Amorim de Albuquerque, ele recebia 21 mil por mês. Só via R$300. E Denis Alexandre Lima, 189.408,41. Tá tudo aqui. Para todo mundo ver, tá tudo aqui, tá no inquérito isso aqui, isso daqui tá no inquérito, certo? Aí, isso que se diz que é crime de peculato e lavagem de dinheiro de uma crime, organização criminal, porque era isso que existia dentro da Assembleia com Paulo Dantas. Marcelo Vitor, que todo mundo sabe que o quão bandido é esse Marcelo Vitor. E outra coisa, os irmãos da Marina, eles tiravam empréstimo na Caixa consignado em nome dessas pessoas, certo? Eles faziam empréstimos em outros bancos em nome dessas pessoas. Eles compravam carro em nome dessas pessoas. Eles vendiam casa entre eles em nome dessas para fazer as campanhas. Tudo isso dentro da Caixa Econômica, autorizado pelo senhor chamado Renan Calheiros. Quando o Neguinho descobriu o esquema todo. Descobriu não, Luiz Dantas entregou com relação à Prefeitura de Batalha. Porque ele nunca foi com a cara da Marina. E os crimes que a Marina e os irmãos cometiam eram coisas absurdas. Para falar, eu vou abrir aqui um parênteses só para mandar um abraço para o pessoal do Sertão, certo? São José da Tapera. Muito obrigada mesmo, né? Então, gente, a gente tá vendo que um esquema era pesado. Agora dizer que é frutica, é por isso, por aquilo, não é por nada disso. Não é por nada disso, é porque o Luiz Dantas está sendo tido como chefe de quadrilha quando ele não tem totalmente culpa, certo? As contas que eram abertas, né, desde 2000, na agência da Miramar é a 2404. Lá foram abertas as contas das pessoas de Marajó e Isidoro. As pessoas de Batalha, a conta era na Caixa Econômica ali da frente da UNIT. Disso a gente está com provas, né? E o dinheiro era dividido na casa do irmão da Marina, no Jardim Petrópolis. Um condomínio chique, né? Porque parece que só dá isso, né? E quando o Neguinho Boiadeiro descobriu isso, que o Luiz Dantas descobriu isso, começou a investigar. Aí, você sabe o que me disseram ao Neguinho? Neguinho, vá ao senador Renan Calheiros e diga a ele isso, que estão usando isso. E ele foi, inocentemente, ele foi falar com a cobra, com a sucuri, aquela que aperta e mata. Foi isso que o Renan fez. O Renan disse assim, não, vou falar com ele, vou fazer uma amizade entre vocês, a amizade de vocês não vai se acabar por isso. Aí foi quando o Neguinho disse, senador, eu não tenho nenhuma amizade com o Paulo nem com a Marina. Eles mataram o meu primo, eles mandaram matar. Nada, esqueça isso, Neguinho, esqueça isso, é coisa do passado. Me dê essa documentação que eu vou conversar. Aí o Neguinho vai dar. Mas eu tinha já a cópia. O Kleber Malaquia já tem passado a cópia disso. Certo? O Renan chamou Paulo Dantas, Marcelo Vitor e disse, olha, o Neguinho descobriu. E ninguém sabe quem foi. Hoje a gente sabe que foi Luiz Dantas. Porque está aqui no inquérito, está aqui, ó, no inquérito, que foi Luiz Dantas que entregou, e ele confessa que entregou ao Neguinho a questão de Batalha. Porque estava sendo surrupiado dos cofres públicos todo mês uma faixa de 200 mil reais. E desses 200 mil reais, Renan Filho recebia 50 mil reais da Marinha. Que são bandidos. Chegou a hora, Alagoas, agora, de vocês acabarem com essa festa. Acabaram com esses bandidos que tem em Alagoas, que só trazem mal pra gente.
Só faz mal pra gente. Agora querem botar um Ronaldo Lessa, que foi o cara que mais roubou do palácio. Querem botar um Vanderlei. Vanderlei não se passa por trouxa. Seja um homem digno, honesto e decente, como você sempre foi. Não fique sendo manipulado por um bandido chamado Renan Calheiros, que foi na casa do Luiz Dantas, né? Correu aí os vídeos. Foi na casa do Luiz Dantas e com o Isnaldinho, dizem, quem estava lá falou que aquela mochilinha do Isnaldinho, aquela mochilinha de estudante que ele levava nas costas, disse que ali tinha 4 milhões de reais para pagar a primeira fazenda que o Paulo surrupiou o dinheiro do pai. É o santo. Agora imagine esse cara, o que é que está fazendo no governo, né? Imagine. Então Neguinho foi ao senador e disse a ele que estava passando por isso. Ele disse, não, eu vou falar. E chegou lá e disse, ele está sabendo. Porque o Neguinho puxou a coisa e foi a alguns vereadores, esses vereadores, e disse a eles, eles confessaram que realmente estava havendo esse esquema e que Neguinho ficasse na dele, porque senão morria. E não deu outra. No dia da morte do Neguinho, não começaram a aparecer pessoas estranhas dentro da cidade. E eles foram, e todo mundo ficou de orelha em pé, né? Porque já viu, né? Agora não aparecia nenhum delegado que investigasse aquelas pessoas estranhas. Fora algum delegado, eu acho que foi ao Cícero Lima, essa figura daí, que é o mais prevaricado de todos. Que ele estava em todas, como disse a Raquel Nossa, esse rapaz está em todas. Tá? Pois é, ele estava em todas, era o homem forte, junto a Paulo Cerqueira. Era o diretor-geral da polícia. Aí foram esse delegado, está acontecendo, disse, não, a gente está investigando, é porque esse pessoal, eu acho que eles é de roubo de banco, da Boticário, não sei de onde, não sei onde. O Neguinho, ele tinha um projeto para ser aprovado, um projeto importante para ser aprovado na Câmara, no dia do assassinato dele. E aí disseram a ele que ele não comparecesse muito na rua, o Sandro Pinto se fazendo de amigo. Um dia, uma semana antes da morte do Neguinho Boiadeiro, o amigo do Alfredo, esse aí, o Freire, ligou para o Baixinho Boiadeiro, que atendeu sem saber porque aquele número não estava no WhatsApp dele. Aí o Freire chegou e disse para o Baixinho, Baixinho, diga a seu pai que ande desarmado, porque a arma dele está sendo vista pela Polícia Federal. Aí o Baixinho disse assim, oxê, a arma do meu pai foi comprada recentemente, cara, e é registrada. E meu pai não anda armado. Na véspera, aí disse assim, eu achei estranho isso. Isso fazendo uma semana. Faltava uma semana para a morte do Neguinho. Na véspera da morte do Neguinho Boiadeiro, o Freire, mais uma vez, avisou que o Neguinho não fosse armado para a Câmara. Quer dizer, já estava tudo combinado. Aí o Baixinho, mais uma vez, disse a ele, rapaz, a arma do meu pai é registrada. Ele pode andar armado como ele quiser, que ele é vereador e presidente da casa. No dia da morte dele de manhã, que os caras andavam rondando, o Sandro Pinto, ele não ia. Aí a mulher dele disse assim, se eu fosse você, eu não ia, eu deixava isso, eu não ia mais para a Câmara. Ele disse para ela, eu não posso deixar o povo que votou em mim na mão, eu tenho que fazer isso. Aí o Sandro Pinto ligou para ele e disse, ô Neguinho, hoje tem aquele projeto, está para ser votado, e hoje, você não pode faltar na Câmara. Ele chegou assim, mas logo hoje. Aí a Mércia, a mulher dele, se fosse você, eu não ia. Ele chegou assim, como eu te disse ontem, eu vou repetir. Eu tenho que fazer isso, porque é o povo que está precisando e eu tenho que fazer isso, mesmo que a Marina e fulano. E ele acreditando que nada estava acontecendo, principalmente com as investigações dele, porque tinha entregado na mão do senador, que tinha ido lá muitas vezes buscar dinheiro e pedir voto, né? Estava recebendo, mas já estava passando para o outro lado, estava recebendo dinheiro da Marina. Porque Renan, gente, não vê outra coisa na frente dele a não ser dinheiro. É um fascínio, é um filho da mãe dele, para não dizer outra coisa aqui, senão vão me cortar. Certo?
Aí no outro dia de manhã o Sandro ligou e disse assim, hoje você não pode faltar à Câmara. Você não pode faltar à Câmara porque aquele projeto vai ser votado hoje, você não pode. Aí a mulher dele disse, se eu fosse você eu não iria. Eu renunciava a isso aí, porque a Marina é muito pesada, muito isso, muito aquilo. Ele chegou assim, não, eu vou. Houve, como sempre, ele levou muita gente lá para a Câmara, porque o projeto era interessante. Ele levou muita gente para a Câmara, né? E de repente, depois, quando olhou, estava todo mundo, ó, saindo. Ele chegou só cheio, me deixaram sozinho. É porque geralmente depois das sessões eles se juntavam para tomar um cafezinho e conversar, debater, né? Aí, ó, quando ele chegou só cheio, me deixaram sozinho. Tá bom. Pegou o paletó, né? Tirou o paletó, botou nas costas e foi entrando. Quando ele chegou na porta do carro, uma pessoa chamou eles, professor, vereador, eu quero falar com o senhor. Eles, tudo bem. O cara veio, conversou, quer dizer, preparando o terreno para matá-lo. Porque os caras conheciam já, mas nem tanto. Ele conversou com o cara, quando ele abriu a porta, que foi entrar, aí veio a carrada de bala em cima dele. Foi assim. Pronto, aí daí pra cá já viu, né? Aí a família passou a ser perseguida, porque essa perseguição da família, gente, vocês vão ler no livro, viu? Porque a coisa foi séria. Aí todo mundo, aí o filho do Zé Miguel, atirou-se, depois disse que foi, porque o baixinho foi lá na casa do filho do Zé Miguel, do Zé Emílio, né? Zé Emílio é o nome dele. Ele disse, foi você quem matou meu pai, foi você que mandou matar meu pai. Ele disse, não. Eu sei que houve uma troca de bala. E ficou comprovado que as balas não eram da pistola do baixinho boiadeiro. E daí começou a briga, as perseguições, certo? E a família sofreu muito, muito, porque tem sofrido que não é brincadeira. Poxa, gente, você tem aquilo tudo que eles têm e dormir ao relento. Porque o Paulo Cerqueira e o Cícero Lima ganharam muito dinheiro para perseguir. Passou esse pá de jarra aí, ó. O Fábio Costa, o Ramo, junto com o Tiago Prado, todos os dois candidatos. Votem nessa desgraça aí, votem nessa, porque vocês não gostam de gente brava, covardes, são dos covardes. Passaram a perseguir esse pessoal do Neguinho Boiadeiro, como se persegue os bandidos. Um dia eu estava em casa, quando o menininho, o Pedro, ligou para mim assim, Dona Aparecida quer matar meu pai, porque eles estavam já, sabe onde? No Senador Rui Palmeira. Quando o Fábio Costa e o Tiago Prado foram lá onde eles estavam, viviam escondidos, como se fosse... Eles não são boas, eles não são muito boa gente, mas eles não estavam fazendo nada. Eles entraram, diz que o Fábio... Todo mundo viu isso em Senador Rui Palmeira. Eles entraram na casa, aí o Fábio Costa, eram 5 carros de polícias. O Fábio Costa botou os pés em cima do Preto e disse que deu a pistola. E com a pistola assim pra cabeça do Pedro. Do Pedro não, do pai do Pedro Preto. E o Pedro, telefone pra Dona Aparecida, minha avó, telefone que vou matar meu pai, na hora. Isso tá gravado. Isso até a Procuradora-Geral da República, no momento, não se contesta. Quando viu isso, o Fábio Costa e o Tiago Prado, os dois, cheios de policiais. Vão matar meu pai, vão matar, aí juntou gente. Eles não mataram o Preto porque tinha muita gente, mas o Fábio Costa o tempo inteiro com o rifle assim apontado, rifle, sei lá, aquela coisa apontada, como esse segurança aí da Marina. Esse segurança da Marina anda assim ele. Olha ele aí. É rifle apontado para todo mundo, para ninguém chegar perto desses bandidos, porque os bandidos, Luiz Antônio, é o seu filho, a sua nora e os outros, e todos eles. Esses são bandidos. E o Renan Calheiros que dá cobertura, tá na hora, gente. Tá faltando 5 dias para vocês limparem essa raça maldita do estado de Alagoas. Como é que vocês dão volta a esta raça maldita de bandido, de tudo que não presta? Que são eles que sempre foram assim. Acabe com esta raça. Acabe com esta raça politicamente. Aí o resto vocês vão saber no livro. Que eu acho que é
dezembro tá pronto. Até lá, muito obrigada. Sim, mas antes de qualquer coisa, eu vou mostrar esse videozinho aí, ó. Olha o que tá se passando em Olivença. O prefeito tá fazendo isso aí, ó, que vocês estão vendo. Boa tarde, dona Maria. Sei que a senhora deve estar muito ocupada, mas é um absurdo o que está acontecendo no município de Olivença. Estão entregando as cestas básicas de Olivença Feliz com os adesivos do candidato, do governador, né, que é candidato Paulo Dantas, dentro das cestas básicas para as famílias carentes. Isso é uma desgraça, uma coisa dessa. Vejam isso aí. Gente, muito obrigada. São José da Tapera, mais uma vez, um abraço.